Oi, pessoal. Pode ir? Fala de novo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Tinha uma tosse, eu tossindo. Em algum momento você corta minha tosse lá. Proximidade, assim, tá bom? Pode ficar mais próximo. Você Mais conseguir. próximo? Quero Tá. que você diminua aqui. Bonito. Vamos lá, bonito, né? Nossa, de cantar. É do Silvio Santos. Tá bom. Oi, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Oi, Pri. Oi, Tati. Hoje a gente está aqui com a doutora Luísa Pinheiro. Eu já vou falar do hashtag, porque depois o hashtag não, do arroba dela do Instagram, porque depois eu esqueço. Arroba luisap.direitomédico. A doutora Luísa, ela é advogada e ela veio falar um pouco pra gente sobre os direitos dos pacientes, né? Que os pacientes oncológicos especificamente, mas a gente vai falar muitos outros assuntos. Eu vou contar como que eu conheci a Luísa. A Luísa foi uma vez, a gente teve uma aula sobre cuidados paliativos, ela foi na clínica, junto com na época, o residente, né, o Vitor, e aí ela falou, eu vim aqui, o Vitor, Tati, eu trouxe minha amiga aqui para assistir sua aula lá, e uma aula pequena e tal. E aí, depois disso, a gente foi, ela me convidou para um outro evento que teve, que ela fez sobre cuidados paliativos também, né? O tema era mais abrangente. O tema era tratamento oncológico. É tratamento oncológico, isso mesmo. E eu que falei de cuidados paliativos no evento. Um evento para advogados. Não é? Muito interessante. Nossa. Era um evento para advogados sobre tratamento oncológico e cuidados paliativos. Então, assim, né? Ela é a ovelha negra da família, graças a Deus. Da OAB ali, ela é a pessoa que me chamou para pesquisa dela sobre empatia clínica. Então, assim, foi aí que a gente foi se encontrando, né, nos caminhos da vida. Mas essa interdisciplinaridade é fantástica, né? Fantástica. Porque as áreas, elas precisam se conversar, né? Porque a gente precisa uns dos outros. E principalmente nesse momento, né? Com certeza. Eu falo até que eu li alguns trabalhos, até depois posso até pegar a indicação, né? Porque eu não me recordo os títulos e os autores, mas uns trabalhos que falavam sobre a gente trabalhar uma ideia acadêmica da transdisciplinaridade, que não é nem a gente unir duas disciplinas em alguns determinados pontos, é a gente colocar disciplinas completamente diferentes juntas e depois criar novas disciplinas, né? É uma transdisciplinaridade, está tudo interconectado, e se a gente não trabalhar com essa conexão entre as áreas de conhecimento, a gente fica muito limitado, né? Então a gente tem que partir para esse princípio. Inclusive, foi o Congresso de Direito e Medicina que a gente organizou a primeira edição. Já teremos a segunda edição ano que vem, em setembro. Ai, não decidimos tema ainda, mas estão convidadas. Muito obrigada, muito bom. Muito Curiosa, interessante. outro dia eu falei que eu queria fazer direito. Falei que eu queria fazer direito só para entender. Porque nós somos muito leigos, né? E tanto em direitos quanto deveres, né? Então, eu falei, isso tinha que estar na escola. Eu sou da opinião que isso, primeiros socorros, muito bem dado na escola. Educação financeira. A escola tinha que culinária. Sobrevivência. Emocional. Inteligência emocional. Educação emocional. Também acho. Né? Você tinha que mudar um pouco e fazer. Nossa, adorei. Coisa importante. A gente vai fazer um novo currículo. Eu penso uma ideia que eu tô caminhando para essa área acadêmica, né? Se Deus quiser, daqui a um tempinho eu tô dando aula nas universidades também. Isso. E a ideia de trazer o direito para dentro das áreas médicas, eu acho que é uma boa coisa, porque a gente precisa esclarecer muita coisa, não só por causa dos inúmeros processos que a gente vê atualmente, né? Porque esse, na verdade, é o maior medo, né? Ai, meu Deus, eu vou ser processado. Sim, realmente, não é bom ser processado, mas tem tanta coisa que você pode fazer para isso não acontecer e que, consequentemente, melhora a qualidade do seu atendimento. A empatia clínica é um bom exemplo disso. É isso mesmo. São os remédios aí, né? Que você tem que... As prevenções. Eu penso muito no direito dos pacientes. Sim. Sabe? Porque a gente não tem tempo para orientar isso. Às vezes eles têm tantas dúvidas com relação a isso e a gente sabe, mas a gente sabe de uma forma muito superficial.
né? E às vezes eu fico pensando, se sai uma lei, eu nem sei como é que chama, se é lei emenda, o que acontece, se sai algo novo, entendeu? Pra ajudar, e às vezes a gente não chega, nosso objetivo é outro. Não chega essa informação. Isso, enfim. Bom, a ideia da nossa, a gente tem uma comissão, né, dentro da UAB, que a gente criou no ano passado, com a nova gestão, é a Comissão de Direito Médico e da Saúde, que a gente separa, na área do direito, a gente separa a área do direito médico, que seria um atendimento mais focado ali no médico ou em questões relativas à medicina, né, tanto a prática diária quanto as questões de erros, eventos adversos, ou então o direito da saúde, que são normalmente os direitos dos pacientes, que a gente discute tratamento, medicamento. E a ideia da nossa comissão é trazer uma visibilidade social para as duas faces, né? Amanhã a gente vai estar na Rádio Legislativa também, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A gente vai chegando aos poucos, né? Porque é difícil também acessar a população. Aí a gente vai aos pouquinhos, vamos na rádio, vamos buscar alguma coisa, algum evento. Porque parece que o advogado ou o direito em si, ele é muito distante, sim, né? Você só lembra dele quando alguma coisa acontece, aí, vou atrás do advogado, né? Mas vocês tendo essa visão de proximidade, de não existir barreira, esse muro que existe, né? Nossa, é fundamental. O congresso mesmo que a gente fez, a ideia poderia qualquer pessoa, Isso atingir mesmo. qualquer pessoa, mas o paciente não vai num ambiente acadêmico, a não ser que ele tenha um outro interesse, a não ser que seja um paciente que é advogado, um paciente que é da área da saúde, mas ele não vai nesse ambiente acadêmico, então a gente tem que buscar formas de chegar no podcast. Isso tem essa função, né, porque você vai até ele mesmo, porque muitas vezes ele não vai, mas a gente vai até ele, né, o que nem você falou, da rádio, tudo, a gente vai ter que ir, é isso aí. E o que te levou a estudar isso? Por que você não tá estudando outra coisa, assim? Não é? No dentro do direito? Porque, assim, eu acho incrível. Eu não conheço outra advogada que esteja... Eu conheço a Luciana Dadalto, né? Sim. Que ela famosa, né? Renomada no tema dos cuidados paliativos. Tema de cuidado paliativo, tema de testamento vital, né? Fim de vida e tal. Mas ela e você, que eu conheço, mas... Que bom! Que bom! Eu do lado da Luciana Dadalto fico muito Da onde que veio, né? Um advogado estudar empatia clínica, eu acho super... Na faculdade a gente não aprende isso, né? Então não é só um buraco, assim, na grade curricular da medicina que não se aprende direito. Na faculdade de direito a gente também não vê praticamente nada relacionado a direito médico, né? Poucas coisas que a gente vê, mas são, assim, mais exemplos práticos. Não tem uma disciplina nessa área. Aí, quando eu me formei, eu gostava muito de direito do trabalho. E comecei a trabalhar com isso, formei justamente em 2020, quando começou a pandemia, então foi aquele período turbulento, dificuldade de conseguir entrar no mercado de trabalho, né? E acho que quando a gente forma existe muita insegurança também, né? E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de saúde, como advogada, não somente trabalhista, mas para resolver algumas questões contratuais também. E era bacana, eu gostava dessa área, estava satisfeita com isso. Mas eu comecei a ver algumas outras questões, porque surgia algum problema relativo a direitos da saúde, questões que muitas vezes os pacientes traziam e chegavam para mim, Luísa, o que a gente faz? E eu falava, mas eu nunca vi isso. Eu sei, lógico, tem um impasse jurídico aqui, mas eu nunca estudei sobre isso, eu vou ter que começar a estudar. Aí eu comecei a estudar, comecei a gostar e tenho meu amigo de infância, que é o Vitor, ele é médico, a gente estudou a vida inteira junto e um dia eu conversei com ele e ele falou assim, você tem que seguir essa área é muito boa. Aí ele me indicou uma profissional que ele seguia nas redes sociais, eu fui seguir, comecei a gostar do conteúdo e falei, não, vou pesquisar mais, vou fazer uma pós. E quando eu comecei a fazer a pós, eu apaixonei, eu falei, nossa, é isso mesmo? Direito do trabalho, não quero mais. eu eventualmente trabalho um pouquinho, até porque às vezes eles se unem, né, pouco, mas não é mais a área que eu atuo. E aí eu fiz a pós em Direito Médico da Saúde, já fiz curso de extensão, agora eu tô fazendo uma em bioética, porque aí eu conheci a área da bioética e como eu sempre também gostei da linha acadêmica,
eu falei, não, vamos entrar em grupo de pesquisa, vamos pesquisar, movimentar, até para fazer algumas publicações, encaminhar mestrado, doutorado. E aí eu achei 2 grupos, que é o grupo de Bioética e Direito Médico da USP de Ribeirão, que eu participo já faz 2 anos, é muito bacana. A maioria são advogados, mas tem alguns médicos também que participam. Encontros... Pode participar? Pode. Nós vamos abrir inscrições agora em janeiro, que eu ajudo a coordenar as inscrições, então a gente vai abrir, acho que agora em janeiro, fevereiro. São encontros quinzenais. Inicialmente entra assim mais como ouvinte, mas exige uma dedicação, assim, escrever artigo, então é um pouquinho puxado, mas é gostoso. E é tudo em grupo também, né? Então a gente faz em grupo, cada um faz o que pode fazer, dá pra levar, né? Porque às vezes eu penso assim, nossa, eu tô abraçando tanta coisa, mas dá pra gente levar, a gente dá um jeitinho. E aí, nesse meio tempo, eu já conheci a professora Aline, que é a que coordena o grupo de empatia clínica lá na UNB. Conheci ela, assim, tinha livros dela, segui ela no Instagram, né, admirava. E ela postou um dia uma fotinho de uma reunião do grupo, reunião online. E eu li e falei, grupo de empatia clínica, professora Aline, nossa, eu queria estar nesse negócio. Eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram, nunca tinha falado com ela, falei, boa tarde, professora, eu sou Luísa, tal, trabalho na área. Eu vi que você postou sobre o grupo, eu me interessei. Tem processo seletivo? Ela falou, tem, mas aqui, posso te ligar? Aí a gente já combina, você não quer entrar no grupo? Tudo se encaixou, foi facinho, parece que veio, era pra eu entrar, né? Ela tava procurando alguém. Ela tava procurando. É bom quando é fácil, nossa. Não é o seu caminho. Não é sempre, mas E aí, ela me ligou, me perguntou o que eu gostava, e eu também estudo um pouquinho sobre CNV, né, comunicação não violenta, eu acho bem interessante. E ela é da área do direito, mas nesse grupo tem muitas pessoas da área da saúde. E eles estão fazendo uma pesquisa focada, e eles não, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa focada em empatia clínica e relacionada com outros setores, que tem a empatia clínica no tratamento com os idosos, a empatia clínica no tratamento oncológico, a empatia clínica nos cuidados paliativos. E eu e mais 2 colegas entramos na empatia clínica com o Disclosure, que não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos quando eu vi, foi completamente novo para mim. Aqui no Brasil, pelo que eu estou pesquisando também, a gente não tem uma aplicação, mas o Disclosure vem com uma ideia de trazer uma melhor solução, uma melhor comunicação para a resolução de eventos adversos ali com a família, com os pacientes. E Ele tem esse link com a CNV? Com a comunicação não violenta? Diretamente não, mas acho que a gente pode fazer. Porque ele não é. Com certeza. Eu vejo até como um meio de resolução de conflito extrajudicial, puxando para o lado jurídico, né, do que a gente pode fazer com o Disclosure. E a minha ideia de trabalhar com empatia clínica e com Disclosure, e até mesmo com comunicação, é porque eu comecei a ver que o problema não era só a dificuldade, talvez até o descumprimento legal e de normas que tem ali, às vezes numa relação médico-paciente, mas a falta de comunicação que tem nas relações e que geram todas as insatisfações. É por isso que a gente tem processo, porque a comunicação não é efetiva. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Eu gosto muito Como melhorar a comunicação. Eu gosto muito dessa área preventiva. Eu acho que ela é mais eficiente, porque se for pra gente... Eu trabalho com judiciário, eu sei que ele é cheio, é caro, muitas vezes demorado e que, na maioria das vezes, não traz a resposta que a pessoa quer. Então, se a gente deixar chegar lá, a gente não vai ter um bom resultado. Seria quase algo preventivo, tipo uma medicina preventiva. Fala que médico e advogado, o povo só procura a gente quando já entornou o negócio. Por que não cuidar antes, né? Exatamente. Mas aí dentro disso eu trabalho com o direito médico e com o direito da saúde também, que são os pacientes. Então é por isso que eu sugeri da gente falar um pouquinho da questão dos tratamentos oncológicos, porque, bom... É atemporal o tema, mas estamos agora em novembro, então faz mais sentido. Do Novembro Azul, né? Outubro Rosa. Acabou de sair do Outubro Rosa. Acabamos de sair do Outubro Rosa, é isso mesmo.
E como que funciona os pacientes? Porque, assim, eu entendo que a Pri, eu acho que sabe também, né, até mais que eu nisso, mas eles chegam, eles precisam de um medicamento que eles não têm acesso, ou é um medicamento novo, ou é um medicamento que ele não tem plano de saúde, ele não vai conseguir. Como que aí ele procura um advogado e um especialista em direito da saúde para entrar com, sei lá, uma ação... uma ação diretamente relacionada ao governo? Ele vai brigar com quem? Vamos lá. Entendeu? Eu não sei. A gente tem duas vertentes, né? Que é o paciente que tem plano de saúde e o paciente que tem SUS. Isso. Tem SUS, né? Todos temos. Nós todos temos. Quando a gente fala de um tratamento, independente de ser oncológico, né? Um paciente que precisa realizar um exame, ou então um tratamento, ou então um medicamento. Ele pode socorrer a qualquer uma dessas alternativas. Não é porque o paciente tem plano de saúde que ele tem que ir somente contra o plano de saúde, ele também pode acionar o SUS. E isso pode se dar de várias maneiras, mas eu vou explicar o passo a passo, né? Supondo, colocando uma situação em que um paciente oncológico precisa de um medicamento, desses medicamentos baratinhos que a gente vê hoje em dia. O medicamento custa R$100 mil por mês, por exemplo, né? Ou então, R$100 mil por ampola, ele vai ter que usar 16 ampolas na quimio. É a maioria da população que não tem como custear um tratamento desse, né? Não tem nem muito como discutir, né? Quando a gente vai falar no plano de saúde, esse paciente ele precisa de um laudo médico e então ele vai até o plano de saúde e faz o pedido. Tem que ser feito o pedido. No SUS também, ele vai pegar um laudo médico e vai fazer um pedido ali normalmente para a Secretaria de Saúde do município que ele reside, né? Aí tá o nosso primeiro problema, que é uma dificuldade que a gente enfrenta, digo, nós advogados. O laudo médico. Não é tão específico. O laudo médico, normalmente para a prática diária médica, ele é muito... você já tem um prontuário com várias informações, você faz um laudo médico. O paciente tem lá o nome do paciente, o medicamento é tal, 16 ampolas, simplesinho, assinatura, tá tudo certo. Isso já é um laudo médico, já é uma prescrição. Ele não tá errado, ele tá certo. Só que quando a gente fala para solicitação de algum medicamento de alto custo, para um tratamento que é mais difícil de conseguir, às vezes é algum tratamento que é muito caro, porque existe, né? O plano de saúde muitas vezes ele nega um tratamento que é caro também, ou então tem algumas discussões relativas à ANS, se tá no rol, se não tá no rol. Então, existem alguns que já são clássicos de negativa, né? Os médicos que trabalham com esses que já são clássicos de negativa, eles até sabem. Já chegou cliente pra mim que fala assim, olha, a médica me disse que o plano vai negar, por isso que eu já entrei em contato com você. E às vezes é tiro e queda, né? Não, de qualquer forma, tem que fazer o pedido pro plano, tem que fazer o pedido pro SUS, mas às vezes a gente já sabe que vai vir uma negativa. Então, o que precisa... E a gente olhando o lado do plano, imagina se ele fornece. Como que um plano consegue fornecer? Não conseguiria, né? Para todos os pacientes. Não conseguiria, né? Você vai falir um plano de saúde. Ou não? Eu acho que não. Imagina, não sei, gente, são muitas as demandas. Imagina se cada paciente chega com uma demanda de quanto que dá 16 ampolas vezes 100 mil. Mas acho que existem formas. 1 milhão e meio, 2 milhões. Quando você aumenta o acesso a um medicamento, você vai ter um aumento da demanda. Às vezes você tendo mais gente fornecendo esse medicamento, esse custo pode cair. Tem uma série de implicações. Eu acho que a gente tem que... e também eu acho que eles entendem que é assim. E o plano de saúde ele é uma seguradora, né? Muitas vezes eu acho que eles entendem que um joga um problema pro outro, né? Eu acho, né? Assim, esse problema não. O problema que é um paciente, ele não tem. Ele não é meu, não é do plano de saúde, não. Ele é federal. Né? Quem tem o órgão público. Então, eles ficam jogando o coitado do paciente no meio dessa situação. Existe mesmo, o paciente fica desassistido, né? Essa discussão é complexa, mas eu acho que o mais importante é o paciente que tá doente, né? Não, então a gente isso fala mesmo. do plano de saúde. O plano de saúde ele é regulado pela Lei 9656, é uma lei de 98. E essa lei, ela coloca que
Porque para quem tinha o plano antes dessa lei, o que guiava o plano? O seu contrato com o plano. Então, o que você tinha de cobertura? O seu contrato com o plano. Eu já peguei contrato anterior a 98, porque tem gente que ainda tem esses contratos. Você olha lá, tá escrito exatamente o que o plano cobre. Quase nada. Pra que ele tem o plano, né? Quase nada. Tipo até assim. Porque o que tinha antes de 98 na medicina e o que tem hoje... Tem muita coisa que não tá lá. Né? E os planos novos, você entra, você já não tem direito a nada. Outro dia, um paciente não tinha direito a fazer um raio-x. Simples. Não estava incluído no plano. E o leigo? Não, então pode mandar ele pra mim, porque tá assim, a gente... Dá pra gente discutir. Olha. E, gente, pra gente que é médico, às vezes já é difícil você fazer um contrato com o plano. Imagina pra quem é leigo, que nem tem noção do que Nossa, tá gente. Com a Lei 9656, acabou isso. Não é o contrato do plano, porque assim, é uma relação ali contratual e é pra esse contrato tem uma força, lógico que tem. Apesar de ninguém ler um contrato que normalmente tem 50 páginas, ele tem uma força, sim. Mas o plano ele tem que dar uma garantia mínima de cobertura, que é o que está previsto na Lei 9656. E eu diria que essa garantia mínima é praticamente tudo mesmo. Tudo mesmo. Inclusive, medicamentos oncológicos domiciliares. Quando se fala de medicamentos oncológicos de uso domiciliar, o plano tem que garantir. Quando fala de medicamentos... Mas por que eles não conseguem? Então... Danou-se. Pergunta mais difícil, capciosa. É porque às vezes... Por exemplo, tem a discussão do rol da ANS. Não sei se vocês acompanharam no passado. Teve várias postagens, que mudaram, né? mudaram algumas coisas. Porque o entendimento do STJ... que é o órgão que vai dar as decisões ali da terceira instância, mais ou menos, né? Porque não é uma terceira instância, é meio que uma instância extra. Ele que vai dar a última decisão de um processo. Então, o que é decidido no STJ normalmente é aplicado pelo juiz aqui em Pouso Alegre, pelo juiz em Belo Horizonte e vice-versa. O entendimento era que o rol era exemplificativo. Então, não é um rol que traz todos os tratamentos. Ele traz vários tratamentos, mas pode ser que o plano tenha que cobrir alguma coisa que está fora. E por que eu sigo essa postura e tenho esse entendimento? Até porque a última decisão do STJ continuou com essa decisão do exemplificativo. Por quê? Se a gente fala num avanço da tecnologia médica diário, como é que eu vou falar que o paciente não tem acesso àquilo? Porque o rol não se atualiza com tanta celeridade. E aí você chega num paciente... que já fez uma químio determinada lá com um medicamento. Uma terceira linha, por exemplo, de tratamento. Ele tem algumas outras complicações e não pode fazer com uma segunda linha de tratamento, mas tem aquela terceira linha lá, que é a única que serve pra ele. E aí? Como é que faz? Esses dias eu peguei uma situação dessa, na verdade não foi em face do plano, foi em face do SUS, que aí quando a gente coloca o SUS, a gente processa, né, a prefeitura, o estado e a União, né? A gente coloca... Eles são o polo passivo desse processo. Eles têm a obrigação de fazer isso. Eles que têm que responder aquilo ali e vão participar dessa discussão, né? E nesse caso, era um paciente... faz algum tempo, então talvez eu não me lembre todas as informações, mas se não me engano era um mieloma múltiplo. Ele já tinha feito uma quimioterapia, não tinha dado resultado, ele tava com uma anemia, assim, talvez, não sei se o termo é alto ou se é baixa. A gente usa severa. Né? Severa, então, ótimo. Tava com uma anemia severa, tava apresentando complicações, mas pela idade, pela saúde dele, ele era um paciente passível ali de um transplante. O outro tratamento disponível... pela listagem do Rename, que é a listagem do SUS, complicaria um futuro transplante da medula. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz um tratamento que impossibilita ele de fazer um transplante? Ele era novo. É novo, né? Ele está vivo, fez o tratamento. Ele é novo. Então, a médica prescreveu um outro medicamento que não estava na listagem do Rename. O medicamento é Daratumumab. Eu não sei se esse é o nome da marca, então... Né, não, acho que não, é do medicamento. Do medicamento. Ela prescreveu esse medicamento, ele foi até a prefeitura do município, só que a prefeitura é um município de 10, 15 mil habitantes. Tem como custear? O município não tem mesmo. Não é nem porque o município não quer.
É porque não tem de onde tirar. Até porque o município, o estado e a União, eles não podem comprar um medicamento sem uma licitação. O paciente precisa começar o tratamento amanhã, semana que vem. Não dá tempo de fazer uma licitação. Ainda que demore além do que você não tem muitas empresas que fornecem isso. Provavelmente uma empresa única. Não tem. Né, que fornece o tratamento. Então, a gente vai atrás, às vezes, do Estado. E tudo tem que ter a forma administrativa primeiro. Porque eu não entro com uma ação para pedir um tratamento se eu não tenho uma negativa de fornecimento. Então, volta lá que você estava explicando. Primeiro, vamos supor, a pessoa tem um convênio de saúde, ela precisa do laudo médico, vai levar no convênio e tem que negar. No SUS, precisa do laudo médico, Secretaria de Saúde tem que ter a negativa. Tá. E aí, se negar, vai para a União. Aí vocês entram. Se negar, normalmente a gente já entra com uma ação judicial. Como ação judicial. Até porque muitas vezes existe uma pressa. Né? Quando a gente fala de tratamento médico, existe uma pressa. Não é um processo que dá para eu trazer um resultado dele daqui a 1 ano. Eu preciso dele, às vezes, agora, deixa eu semana. Tem como isso sair de uma forma mais rápida? Tem como isso sair de uma forma mais rápida. Como liminar. É uma liminar. A gente entra com um pedido de liminar judicial. A liminar, o objetivo dela é trazer um resultado da sentença, um resultado da sentença, não, porque a gente não vai ter sentença, um resultado rápido para não deixar aquele paciente desassistido. E a gente tem 2 fundamentos para a gente fazer um pedido de liminar. O primeiro deles é o direito, né? Se aquela pessoa tem direito. Se é SUS, a gente está falando de direito à saúde, artigo 196 da Constituição. Então, na maioria das vezes, a pessoa tem direito, todo mundo entra. Universalidade, integralidade. É lógico que a gente tem que analisar algumas questões, né? Por exemplo, às vezes a gente está falando de um medicamento que não está na listagem do Rename, aquele paciente não fez nenhum outro tratamento, ele pode fazer um outro tratamento, o médico acha que outro que está na listagem seria adequado para ele. Então, sim, existe um entendimento de que ele tem que dar preferência, sim, pelo que está no Rename, se for adequado para ele. Porque quem decide não é o órgão do SUS, quem decide é o médico que está assistindo o paciente, quem conhece o caso e sabe que é mais adequado, né? Então, existe uma preferência para que esteja na listagem do Rename. Se não tiver e tiver o direito, que já é o direito dele à saúde, a gente vai analisar também o risco de dano ao resultado útil do processo, que é o termo que a gente usa no direito. Porque é o seguinte, qual que é o resultado útil desse processo? O paciente ficar vivo, né? Ficar vivo. Que é o risco ele de conseguir morte, fazer o tratamento, ficar vivo. Então, se eu só conseguir o resultado desse processo daqui a 1 ano, não adianta mais nada pra mim. Daqui a 1 ano, aquele tratamento oncológico, se ele não morreu, o câncer já avançou e aquele tratamento não vai trazer nada, não vai servir mais. Então, eu preciso cumprir esses 2 requisitos para fazer o pedido de uma liminar. E aí, eu volto no laudo médico. O laudo médico precisa conter a identificação do paciente, o diagnóstico do paciente, por que está sendo pedido aquele tratamento. As outras terapias. Foi realizada outra terapia? Tá. Por que ela deu errado? Por que essa que você está indicando é melhor para esse paciente específico? Porque, lógico, não tem como a gente ter uma regrinha, uma fórmula que essa doença vai ser esse tratamento. Porque cada paciente tem as suas questões. Então, explica tudo isso no laudo. Porque o juiz não entende. O juiz não sabe por quê. O juiz, tendenciosamente, ele vai olhar a regra ali, ó. A regra é essa. Tá no Rename, ou ele vai olhar outras jurisprudências que talvez falem desse mesmo medicamento, ele vai olhar a regra, o mais comum. Se o médico não detalhar, não escrever detalhadinho, a gente não consegue fazer um pedido, a gente não consegue ter um sucesso. Aí entra a necessidade da interdisciplinariedade do direito e da medicina, que é essa comunicação entre o médico e o advogado para auxiliar o paciente. E que às vezes existe uma dificuldade, porque o advogado, a função dele é se comunicar, né? Porque ele tem que se comunicar minimamente ali nas petições, mas ele também às vezes não sabe se comunicar com o médico, explicar. Existe muito aquela questão assim, ou o advogado liga, ou então o próprio paciente liga e exige. Ele fala assim, eu quero que você coloque isso no meu. Nos termos, a gente recebe assim, ó, o advogado mandou você seguir esse padrão.
né? Pronto, mandou. O advogado mandou. Isso é completamente comunicação não violenta, né? Mandou, você ordenou, super o advogado tá mandando, né? E aí fala, pronto, ele mandou, quem é ele pra mandar em mim? Não vou fazer. Faz, porque é isso, quem é ele pra mandar em mim? E a gente enfrenta essa dificuldade, porque às vezes eu tenho um padrãozinho lá, né, do relatório, coloco essas informações, né, passo pro meu cliente, falo, conversa com o seu médico, pergunta pra ele se ele pode fazer nesse formato, porque é o que a gente precisa. E eu sempre falo assim, mas conversa com ele, pergunta. Não é mandar ele fazer, porque é ele que vai saber explicar da melhor forma. Às vezes, a gente tá com uma impressão, o paciente tá com uma impressão, até porque o Google conta para o paciente que ele tem, de algum tratamento X que ele quer fazer, né? Mas não é o que o médico indica. Não tem para aquele perfil de paciente, não é o indicado. Então, precisa ter um diálogo ali, e muitas das vezes eu mesma já falo, olha, o seu médico aceita conversar comigo? Me passa o contato, eu entro em contato, converso. E a gente enfrenta, às vezes, uma resistência. Porque o advogado ligar pro médico, o médico já fala assim, vai me processar. Todo mundo morre de medo, né? E aí entra... E às vezes não tá nem discutindo erro médico. Muitas das vezes a gente só tá discutindo... A gente tá em prol do paciente, nós dois, né? Entender que os dois estão com o único objetivo, que é cuidar bem do paciente, né? E conseguir ir em tempo hábil. Não adianta você resolver o problema dele depois de muito tempo. Né? E vocês têm uma demanda grande, assim, falando para plano de saúde mesmo, de negativas de plano de saúde em relação a esses tratamentos oncológicos? Falar que, é que o grande é relativo, né? Mas existe bastante negativa de tratamento oncológico, sim. Existem outras que são mais justificativas para eles não... O que ele justifica? Que ele nega? Tem... Alguns nem justificam. Alguns nem justificam. Simplesmente negam. Pra nós, às vezes, é até melhor, né? Porque não tem justificativa, então não tem fundamento nenhum e a gente já entra ali com a discussão direta. Mas, às vezes, a justificativa do plano, pelo menos, nos leva a trazer um outro argumento pra ação judicial, que também é bacana. Porque, assim... E essa ação vira plano, diretamente paciente, plano... Ou ela vira, de alguma maneira, em algum meio do caminho, vai para a união? Não, diretamente essa conversa. Pro plano. Não. Diretamente pro plano. Se a gente entrar contra o plano, ela é contra o plano, contra o SUS, então a gente vai num outro caminho. Que obrigatoriamente a pessoa que tem um plano de saúde, ela deve ser assistida pelo seu plano de saúde. Não, ela pode ser assistida pelo SUS também. Ambos. Ela pode estar nos dois? Se o convênio nega, não necessariamente ela entra contra o convênio. Essa é a minha dúvida, entendeu? Sim. Se o plano nega, porque aí seria uma defesa do plano. É isso que eu tô entendendo, entendeu? Eu sou super leiga em relação a isso. Por exemplo, o plano negou. Vai lá e cria eu vou um setor de negativas. Um setor de negativas. Ah, não, já existe. É isso que eu queria chegar, por exemplo. Eu nego. Processo Estado. E aí vai sempre pro Estado. Vai sempre pro Estado. Não. Entendeu? Vamos lá. Era esse o caminho que eu tava querendo. Normalmente, se eu tenho um plano de saúde, eu vou entrar contra o plano de saúde. Mas não são todos os casos. É muito, muito relativo. Tudo depende do que a gente tá pedindo. Né? Se a gente vai falar, por exemplo, o que a gente vai olhar? O que você tá pedindo? Eu tô pedindo bomba insulínica, por exemplo. A gente tem muitas jurisprudências favoráveis do SUS, na área do SUS, pro SUS conceder a bomba. Então, e às vezes a gente não acha tantas jurisprudências pelo plano, a depender do caso da pessoa. Então, a gente orienta, fala, nesse caso seu aqui, vamos no SUS. Ou tratamento oncológico, eu oriento aí no plano mesmo. Até porque o SUS também tem suas justificativas que são muito boas, eles têm muita gente para atender. O plano é uma organização privada, ele tem uma responsabilidade a cumprir contratual. Tem contrato, né? E a gente sabe que ele tem uma margem de lucro muito grande, então talvez o argumento da falta de verba... Não, meu, coitadinho. Não sei não se sei nada, não sabe nada. Lógico que existe, normalmente existe esse argumento nas ações, né? Mas existe, eles colocam sim, porque onera muito o plano, muitas vezes. Mas ele tem uma responsabilidade contratual também, né? Então, ele escolheu estar ali. E, na verdade, o plano de saúde ele é muito importante para o SUS. Porque se não tivesse o plano de saúde...
o SUS não ia dar conta. O SUS estava perdido. Gente. Então é muito importante que exista o plano mesmo. Pro SUS subsistir. É muito complexo, né? É muito complexo. Sistema, porque até a gente vê no pós-pandemia que aconteceu, muitas pessoas perderam empregos, né? E com isso perderam planos de saúde. Sim. E aí você via o cenário no SUS, né? Os hospitais lotados, assim, filas, ambulatórios superlotados, as pessoas não tinham para fazer exame e tudo mais, né? Então para onde que eles foram, essas pessoas? Não tinham mais plano de saúde, elas tinham que ser atendidas no SUS, né? E isso sobrecarrega o sistema. Com certeza. E a gente vai olhar o caso individualmente, se a gente manda aquilo pro SUS ou se a gente manda aquilo pro plano. Normalmente o paciente do plano ele já é atendido por um médico do plano, então a gente já vai diretamente no plano. E o rol, porque o rol da ANS, né, tudo vem com muita resposta assim, não cabe ao plano porque não está no rol da ANS. Mas às vezes nem é só isso. Esses dias eu vi uma negativa pelo seguinte, não vou me recordar o nome do procedimento, mas é um procedimento para ser feito na coluna por causa, em razão de dor. Fugiu o nome mesmo. Mas esse é um implante de bomba, talvez, né? Aquele de... tem um nome bem característico, depois eu até falo pra vocês. O paciente teve a negativa e foi informado que teve a negativa porque o perito do plano viu o exame, naquele exame tinha uma hérnia, então se ele tinha hérnia, aquele tratamento específico não era indicado para aquele paciente. Mas, na verdade, assim, de acordo com o paciente, né, porque eu tô desse lado da história nesse momento, mas pelo que o médico do paciente disse, aquela hérnia não tem relação com a dor, então ainda assim justifica o pedido. Ele já fez diversos outros tratamentos para tentar minimizar essa dor e não foram efetivos. Então, a gente vai entrar nessa discussão que ela é muito mais médica do que jurídica. Porque eu não consigo trazer argumentos que justifiquem isso. Tem que ser um então, médico. Nessas discussões, e muitas vezes nesses processos que discutem tratamentos, é necessário a gente ter um acompanhamento de um perito e de assistentes técnicos, né? Tanto que quando eu não costumo trabalhar com processos de erro médico, porque são processos muito complexos, mas não é só devido à complexidade, porque também trabalho com outras coisas muito complexas, mas pelo seguinte, quando algum paciente chega pra você e fala, olha, teve um erro médico, eu não gostei, aconteceu dessa forma, teve um erro médico. Eu, advogada, sei se teve um erro médico? Não sabe. Eu não sei. Você não sabe a técnica, você não, né? Tecnicamente falando, você não então, sabe. Então, o que eu falo pra aquela que era o pessoa? certo e o que era errado. Não sei. Esses dias, aquela notícia da famosa que foi fazer foi, né? A cirurgia no joelho, lipoaspiração no joelho. Lipoedema, uma coisa tirar assim. a gordura do joelho. Isso, tirar a gordura do joelho. Eu nem sabia que isso existia. E aí ela morreu. Então, e o pessoal na internet, meu Deus, o médico errou. O médico matou ela. Mas isso é erro médico? Eu não sei se é erro médico. Também não sei, né? Ela assinou um termo de consentimento, né? Eu ouvi um médico. Eu não sei qual foi a situação. A complicação. Lipoaspiração tem seus riscos. Você e muito, num termo de consentimento. termo falando que você pode morrer. Mas aí foi a cirurgia, né? A gente precisa foi embolia mesmo que matou ela. Foi embolia, eu li que foi embolia. Que é uma das complicações, eu acho que, tipo assim, não é uma complicação frequente, não é uma coisa que acontece comumente, mas dentre as coisas que podem acontecer mais graves, ela tem um risco, né? Significativo, não é o uma paciente coisa tem que ter ciência disso, né? E isso normalmente não freia o paciente, né? O paciente não freia. Porque você fala assim, é um risco, mas ninguém morre toda hora disso, né? Então... Exato, porque ele vai pela porcentagem, né? Então, e praticamente eu acho que é quase um azar mesmo, porque o risco é baixo, mas é muito grave. Vai reclamar, né? Na verdade, quem vai reclamar... São os familiares. São os familiares, Então, nesses processos, a gente precisaria minimamente de um assistente técnico para fazer uma análise de viabilidade. Um perito. O perito é que eu divido em assistente técnico e perito, porque o perito eu costumo chamar que é aquele que vai estar lá no processo, que é aquele profissional imparcial. O juiz vai pedir para ele analisar. O assistente técnico, ele não é imparcial. O paciente contrata ele vai trabalhar junto com o advogado naquele processo. Né? Ele vai buscar os erros.
Vai caçar os erros. Exatamente. Então a gente vai precisar de pegar toda a documentação médica, o prontuário daquela cirurgia, tudo que aconteceu. Mas qual que é a profissão dele? Médico. Ah, ele é um médico? O assistente técnico é médico. Existe essa profissão? Existe. Nunca ouvi falar, você já sabia disso? E assim, aqui a gente tá falando de direito médico, mas se for direito odontológico, ele vai ser dentista. Se for... O assistente técnico é uma figura judicial que pode ser das mais diversas profissões e que vai auxiliar. Mas como que a pessoa, um médico vira esse assistente? Qualquer médico pode ser um assistente técnico. Você pode, inclusive, ser convocado. Não, então, eu já vi convocação. Você receber participação. Você é convocado e você recebe pra você ler o prontuário e ver se você acha os seus erros ali, né? Mas eu não sabia que o médico... eu nunca vi ninguém. O médico, eu sou um assistente técnico. Nunca vi. Porque acho que não é como profissão, né? Você não fica nunca vi mesmo. Normalmente ele é médico e faz isso. Essas convocações, normalmente, são os peritos. Por quê? Essa pessoa, ela tem um cadastro ali no TJMG, por exemplo, né, no Tribunal de Justiça de Minas. E então, como ela tem esse cadastro para essas situações, ela é convocada em um processo que está se discutindo e precisa de um parecer médico. Então, ela é convocada, ela vai receber por isso, né, porque ela é um trabalho, e ela vai analisar aquela documentação de uma forma completamente imparcial. Ele vai ser técnico. Ele vai olhar e vai ver se tem erro, se não teve erro. E tem que demonstrar por quê, da onde que ele tirou aquilo, né? Porque o juiz, ele não é obrigado a seguir o parecer do perito, mas normalmente ele segue porque ele não entende. Ele não é médico. É a informação que ele tem. É a informação que ele tem. Então, esse perito vai ser a pessoa que vai trazer o olhar técnico. O assistente por exemplo, o paciente chega lá pra mim, né, um paciente que teve uma complicação e fala pra mim, olha, aconteceu um erro médico, eu tive uma complicação de saúde, fiquei tantos dias a mais no hospital, tive prejuízo porque eu não pude trabalhar e eu sou autônomo, várias coisas assim. Falou, eu não sei te falar se é um erro médico. Então, a gente vai chamar um assistente técnico, um médico assistente técnico, para analisar toda a sua documentação desse procedimento que você fez, todo o seu prontuário, tudo que tem, e falar pra gente se ele acha que teve. Por quê? Se ele acha que teve, é viável a gente entrar com o processo. Se ele já fala pra mim, fala, não, Luiz, isso aqui é uma complicação, olha aqui, a literatura traz isso, é essa complicação. Fala, nem vale a pena. Nem vale a pena. E quem paga esse assistente? O cliente, o paciente. E esse que é o problema. Porque muitas vezes a pessoa chega falando, olha, aconteceu um erro médico. A gente vai precisar fazer uma análise de viabilidade com assistente técnico. Mas é caro. Então. Pode ser que não dá. E aí ele ainda corre o risco de pagar e ele falar que não tem. Ele já fala, olha, não vale a pena entrar com esse processo porque isso aqui não foi um erro. Então, é caro. E aí, qual que é o problema que a gente vê dentro do direito? Eu não entro com essa ação, mas tem muito advogado que entra. Então, tem muito advogado que cria uma expectativa naquele paciente, entra com o processo, o paciente tem gastos com isso, por uma coisa que não vai dar em nada, que ele não tem nem noção. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ir atrás de um especialista. Porque o especialista ele vai ter um olhar mais cuidadoso para o seu caso, né? E até porque processos que envolvem discussão de erro médico, normalmente as pessoas acham que vão ficar ricas. Né? Vai tirar. Nossa, eu vou ficar rica, vou ganhar 1 milhão aqui de indenização. Tirar dinheiro todo daquele médico. O que é uma mentira, porque é muito difícil você ver uma indenização de 1 milhão, não tem juiz que concede, muito difícil. Você vê, às vezes, questões, por exemplo, se aconteceu um erro médico no parto e aquela criança, em decorrência do erro, comprovadamente teve uma complicação de saúde que ela vai ter algumas limitações, por exemplo, pro resto da vida. Ela vai se tornar um paciente, por exemplo, de home care, né? Existem julgados, né? E existe essa situação em que é possível pedir pensão vitalícia pro médico pagar uma pensão vitalícia. Né? Sai muito caro também. Às vezes sai até muito mais do que 1 milhão. Porque você vai pagar até, sei lá, vitalício. Mas a gente precisa ter um erro médico comprovado. A gente precisa ter a comprovação de que aconteceu. Esses são aqueles casos, né? Não, são muito extremos. São muito extremos. Né? Exatamente. E qual que é um problema? Acho que a maioria, eu acho que a grande maioria, se a gente for pensar, deve ser questão de complicação
que as pessoas não entendem, né? Existe uma expectativa ali, talvez, ou uma dificuldade de comunicação, acho que como tudo, né? A dificuldade de comunicação, ela tudo na vida. Dificulta então, tudo. Isso tudo. é complicado. Até porque, às vezes, pode acontecer de ter sido explicado, mas a expectativa de um lado é muito grande, que não absorve aquilo da maneira né, esperada. Então, relações em geral são complexas, né? Mas, voltando para a questão do paciente oncológico, né? No caso, eu acho que a gente tem muito essa necessidade de, às vezes, algum medicamento, e isso aqueles pacientes, e eu acho que isso vai aumentar. Por quê? Porque toda hora tem medicamento novo, a expectativa de vida desses pacientes, ela vem aumentando. Eu falo pela minha própria experiência, porque quando eu entrei na residência, quando a gente falava em metástase, a metástase ela era praticamente um atestado de óbito e a gente fechava o prognóstico do paciente, muitas vezes já se tornando um paliativo. Mas eu lembro que, assim, quando eu terminei a residência, e isso já foi 3 anos depois, já havia uma mudança absurda, assim, num período muito curto. E hoje eu tenho paciente, assim, com 15 anos convivendo com metástase, que vai fazendo várias linhas de tratamento. Eu tenho metástase cerebral, né? Que era uma coisa que, assim, até recentemente a gente via poucos pacientes com uma sobrevida maior. É isso, essa semana passada eu atendi uma paciente que está há 5 anos, vem tratando, trata uma, depois trata outra. Então, a gente tem visto cada vez mais isso acontecer, e os pacientes vão precisar de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sei lá quantas linhas de tratamento ao longo desses anos, e é isso, o rol da ANS não acompanha, né? O SUS muito menos. Então, a burocracia, né, para integrar esses medicamentos, eu acho que isso atrapalha muito. E tem a questão do custo também, né? Às vezes você precisa esperar um tempo para ver se aquele custo... Existem alguns medicamentos que já foram caríssimos e hoje não são mais, né? Sim. A participação em pesquisa clínica entra também em judicialização? A possibilidade dele entrar numa pesquisa é o direito dele de alguma maneira ou não? Ele busca algum lugar e uma aí judicialização para que ele entre na pesquisa? Olha, eu nunca vi essa situação. Por exemplo, ele encontra, tá tendo uma pesquisa em algum lugar. E ele quer porque quer participar daquilo. E às vezes ele não... Não. Quando a gente fala de pesquisa, né, não é uma regra, né? Até porque não tem um resultado. E a gente... Ele entra se ele quiser. O juiz não vai poder conceder um tratamento que não sabe se vai dar certo. E eu acho e obrigar alguém a conceder um tratamento que não sabe se vai dar certo. E o que é mais complexo é que para entrar na pesquisa você tem que preencher, não é critérios, né? Critérios de inclusão. Né? Não é uma coisa ele poderia discutir eventualmente se ele está de acordo com os critérios da pesquisa e se mesmo assim rejeitaram ele. Ah, tá. Aí, mas é difícil. É difícil. Até porque estão buscando pessoas. E até porque às vezes a pesquisa tem muita gente querendo entrar, eles vão ter um critério excludente ali. Né? Vai existir, porque às vezes é uma pesquisa determinada que pode ter, tem vaga para 10 pacientes, tem 50, eles vão ter que criar um critério de exclusão, né? Mas, bom, poderia, mas são as aventuras processuais que a gente vê. Aventuras Luísa, mas tem uma questão assim, como que você acha que o direito pode ajudar os pacientes na prática? Onde você vê que a lei ela se torna mais essencial? Eu penso, por exemplo, durante o tratamento muitas vezes é longo, o paciente não tem condição de trabalhar, quando ele se afasta do trabalho, a renda cai porque ele não recebe integral, tem umas dificuldades. Eu ouço isso muito no consultório. Às vezes eu ouço paciente falando, doutora, pelo amor de Deus, faz um relatório falando que eu tô apto para trabalhar, porque senão o que eu receber não vai dar para manter a minha família. Muitas vezes, né, eu sou o provedor, enfim, então eu vejo isso com uma certa frequência, eu vivo essa angústia ali daquele lado e eu falo, aonde que a lei pode ajudar? Existe alguma coisa, né? Existe algo que eu poderia orientar esse paciente?
Isso é uma questão social muito complexa e, na minha opinião pessoal, eu acho que a lei não ajuda 100%. A gente tem a possibilidade de um paciente que está afastado. Ele é registrado, ele tem um trabalho regular, ele é registrado, está tudo certinho, ele contribui com o INSS, consequentemente, através da empresa. Então, se ele, por exemplo, está em tratamento oncológico inapto para o trabalho, né, em razão do tratamento oncológico, ele vai ser afastado e ele vai receber o benefício ali, que pode ser ou um auxílio doença, né, que seria um benefício temporário, que é pelo período que ele está doente, ou então que eles chamavam antigamente da aposentadoria por invalidez, mas a aposentadoria por invalidez tem que comprovar que é uma incapacidade sem cura, sem melhora, né? Pode ser que o paciente oncológico se encaixe nessa situação, a depender do grau, né, do estado de saúde que ele se encontra, pode ser que ele se encaixe nessa situação. Mas muitas vezes essa renda da aposentadoria ela não é suficiente, o auxílio doença ele pode não ser suficiente, e se eventualmente esse paciente está recebendo um auxílio doença, ou seja, está inapto para o trabalho, e o médico elabora um laudo falando que ele está apto para ele resolver outra coisa, o benefício vai cessar. Então, a regra ele não pode acumular um trabalho com o benefício de auxílio-doença. Não, na verdade, o que eu vejo é assim, o paciente até tem o direito de ser afastado, mas ele não quer ser afastado porque ele não recebe integral, entendeu? Sim. E aí, ele quer continuar trabalhando, às vezes mesmo não tendo as funções, entendeu? Porque é isso, às vezes ele começa o tratamento e ele tá bem. Só que a gente não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Às vezes o que ele paga pro plano de saúde, o benefício dele não vai dar conta de... É isso mesmo. Porque se você fala não de um plano de saúde com participação e ele tá fazendo um tratamento que é caro, ele vai ter coparticipação alta e consequentemente... Ele não consegue pagar. Mas eu diria que a lei não resguarda muito nesse sentido. Mesmo, porque ou ele tá afastado, ou ele tá apto, ou ele está inapto pro trabalho. Não, a gente não existe uma regra de um meio termo, né? Meio apto. Pode ser que a gente tente, por exemplo, se ele não tiver condições de pagar o tratamento pelo plano de saúde, se tiver impossibilidade de pagar coparticipações, então a gente tenta uma viabilidade desse tratamento através do SUS, que aí ele não vai ter essa onerosidade, pelo menos, do tratamento, né? Dá para estudar algumas possibilidades nesse sentido. Mas é um dilema muito grande mesmo. Até porque... Nossa, muda completamente a realidade da pessoa. Olha, a pessoa não vai ter a renda que ela teria. Ela vai continuar. Todos os custos vão aumentar, continuam, né? E eles, exatamente. E aumenta a despesa com farmácia, com medicamentos, efeitos colaterais. Muitas vezes você tem que ter alguém da família que trabalhava, também deixa de trabalhar porque precisa acompanhar e ajudar. Exatamente. Então, eu acho isso tão complexo porque eles ficam vulneráveis, né? Hoje, os pacientes ficam completamente vulneráveis. Né? Existe uma vulnerabilidade muito grande, infelizmente. E no informal, então, e aquela pessoa que trabalha de uma forma... o autônomo ou o informal, aquele que não teve a carteira registrada. Eu vejo muito isso dentro do consultório, a pessoa nem sabia que não tinha. Achava que tinha, achava que o empregador pagava e de repente não pagava. Ou então, em algum momento perdeu o emprego, começou a trabalhar na informalidade, nunca pensou que um dia fosse precisar. Porque a gente não tem uma educação financeira para isso, né? A gente não trabalha com reserva, né? As pessoas não pensam nessa possibilidade. Às vezes não dá para ter reserva. Às vezes não dá. Não é reserva de emergência, né? Então, assim, é complexo, né? Mas aquele que não dá para ter reserva também é aquela questão, né? Você não tem um plano de saúde, né? A gente tenta pelo SUS, aí né? vai pelo SUS mesmo. Os informais também não tem nada, né? Bom, não tem nenhum caminho de auxílio. Mesmo que não seja uma pessoa registrada, ela pode escolher, né, fazer uma contribuição individual, então isso já garantiria ali para ela. Eu penso nisso, assim, desde que eu fiz 18 anos, meu pai olhou para mim e falou assim, vou começar a contribuir pro seu INSS. Aí eu olho assim, e eu olhava antes e falava, pai... INSS, esse negócio de aposentadoria aí, eu não vou aposentar nunca. O jovem não pensa, eu não vou aposentar tá muito nunca. longe.
E aí meu pai falou assim, tá, mas a gente não tá falando só de aposentadoria. Você pode precisar de alguma outra coisa. Eu sou mulher, se eu tiver um filho, eu posso usar uma licença maternidade. Se sofrer um acidente, eventualmente, eu posso precisar de algum auxílio. Né? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Tudo isso talvez devesse ter ensinado na escola, pra gente ter esse cuidado. Porque a gente não aprende. Mas é lógico que a gente também enfrenta a realidade da pessoa que não tem nem como contribuir. Ela não sobra, por exemplo, o mínimo hoje em dia. Você vai contribuir como um contribuinte individual que recebe um salário mínimo, né? Sob a base de cálculo de um salário mínimo, você pode contribuir com uns 200 e pouco. Tem gente. Mínimo? Sobra 200 e pouco? Você tem 200 e pouco pra contribuir? A maioria da população. Então, assim, temos o SUS, uma vantagem. Ele vai ter um tratamento. Mas, talvez, aquela família ali fique desassistida, né? Existe o benefício assistencial, que é o LOAS, mas eu acredito que nesse caso ele não se encaixa. O LOAS tem umas regras específicas. Eu não costumo trabalhar com o direito previdenciário. Inclusive, se quiserem, eu deixo um contato de uma advogada muito legal até. Ela é muito boa, ela pode vir falar. É a Maristela, esposa do Omar. Eu vou anotar. Ela é previdenciarista, Maristela é ótima. Eu mando o pessoal tudo pra lá. Mas talvez ela esclareça alguma coisa, porque como eu não trabalho com isso, eu penso talvez no LOAS, mas eu acho que o LOAS não se encaixaria nessas situações ainda assim. Então a gente tem uma dificuldade mesmo. Existe uma necessidade de uma política pública assim, a ser desenvolvida. E as doenças crônicas só aumentam. Então, né? quem tá ouvindo aí, se quiser. Se quiser começar, né? Porque... É muito complexo. A gente tem um projeto, né, de lei, a professora Aline fala bastante sobre ele, a Aline Albuquerque, que nós falamos antes, né? Ela apoia, né, e trabalha muito nesse projeto, que é o Estatuto do Direito dos Pacientes. Assim como um Estatuto do Idoso, um ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um Estatuto do paciente. Quais são os direitos desse paciente? Em regra, já existem os direitos desse paciente, eles têm que ser cumpridos, mas a ideia do estatuto é reforçar isso também, trazer isso de uma maneira mais clara, né, positivada ali, daquela forma, para trazer mais segurança, porque é um setor vulnerável, assim como os idosos, assim como as crianças e adolescentes. Nossa, que interessante. Necessário, né? Muito necessário. Eu acho que você trouxe tanta... Eu aprendi um tanto, né? Porque eu, de verdade, eu não sabia. É muita informação. Várias coisas. E é muito bom. Eu acho que abre um leque também para as pessoas, né? Aqueles pacientes que tanto... A gente que tá desse lado, que a gente não tem... Eu nunca tive... Na verdade, minha mãe, uma vez, recebeu o LOAS, né? Ela era deficiente visual, ela teve câncer e ajudava muito, porque as contas sobem muito quando ela teve um tratamento oncológico e, de repente, tudo muda, né? O cenário muda completamente. Então, ela tinha deficiência visual crônica? Total, desde pequenininha. Ah, tá. Que tem a aposentadoria por deficiência. Mas eu lembro que ela não tinha conseguido aposentar na época. Eu acho que o LOAS tinha dado certo. Eu também não sei. Eu sei que ela tinha ido atrás pelos direitos dela. Que bom. Achei uma belezinha e ela ia mesmo. E aí que eu aprendi que tinha LOAS, porque eu nem sabia que tinha LOAS. E aí porque antes ela vendia as coisas dela, ela trabalhava, ela se virava, então ela tinha o dinheirinho dela. E de repente ela parou de ter condições clínicas para aquilo, porque ela foi fazer o tratamento. E aí ela passou a receber o LOAS. E ela recebeu o LOAS, ajudava muito ela até ela morrer, né? E aí então ajudava, porque ela depois tinha os gastos gerais, com medicamento, com cuidado em geral. E ela se sentia, aquele meu dinheiro. Né? Meu, não preciso depender das minhas filhas, né? Então, quando você passa a ter, eu não conhecia, na verdade, ela teve acesso, eu acho que foi assistente social da Casa São Rafael, que orientou ela na época. E aí ela foi atrás e ela foi... Essas instituições são essenciais para esse meio de campo, né? Porque pelo menos te encaminha para alguém. E muitas vezes a pessoa não tem dinheiro também para pagar um advogado. Existe. O serviço jurídico também não é um serviço barato, né? E graças a Deus a gente também tem uma defensoria pública. E é tanta coisa, né? Tanta informação que você tem que lidar, que essa é mais uma que você fala assim, tem hora que você tá perdido, você não sabe nem pra onde você vai. Imagina você chegar no médico, você tava bem, você começou a sentir alguns sintomas, você vai no médico
Ele te manda fazer uma pilha de exame, aí você olha lá o exame de sangue, você olha lá CA. Você já olha assim, que é isso? O que eu tô fazendo esse estudo de exame? CA, a gente já faz a relação, né? Aí quando vê, ele olha pra você, ele te explica, por mais que ele te explique com toda a clareza do mundo. Ele falou assim, você tem um câncer. Talvez não seja essas palavras, mas o que ele entendeu... Acabou, sabe quando aparece no filminho assim, que a mente ficou vazia, mostra a pessoa lá falando e na verdade você não tá escutando nada, você só dá assim, ó. Fala, o que eu vou fazer? Uma mulher, por exemplo, nos seus 40 anos, eu tenho 3 filhos, eu trabalho, eu dou conta de tudo na minha casa, às vezes não tem um companheiro, não tem uma pensão que ajuda a cuidar das crianças. O que eu vou fazer com os meus filhos, né? O que eu vou fazer agora? É isso mesmo. Então é bom ter essas pessoas, essas instituições que no meio do caminho vão muito, dando uma direcionada, né? A OAB tem essa função social de trazer essa informação e de ter essa disponibilidade. Se uma pessoa, por exemplo, deixo a dica para quem ouvir, né? Se você está enfrentando uma situação dessa, você pode, por exemplo, ir atrás da Defensoria Pública. Isso eu ia perguntar, por exemplo, você fala para mim, eu não sei nem onde eu vou. A Defensoria Pública... É no fórum? Onde é? É no fórum? Não, é próximo do fórum. Aqui em Pouso Alegre, especificamente, ela é próxima do fórum. Sabe, a avenida... Mas qual é a instituição? É Defensoria Pública? Defensoria Pública é a instituição. No Google, Defensoria Pública de Pouso Alegre. Mas tem cidade que não deve ter. Tem cidade que não deve ter. Tem municípios que são muito pequenos, né? Que normalmente não tem. Você pode... Eu indicaria, num primeiro momento, buscar, por exemplo, a assistência social da prefeitura, para eles darem uma indicação, né? Você pode buscar também Ministério Público, né? Mas se você já tiver um pedido médico, preferencialmente vá na Defensoria Pública. Vão ter algumas regras de questão de renda. Até porque a Defensoria Pública ela é um órgão que está bem lotado mesmo de trabalho, né? Assiste muitas pessoas com as mais diversas questões jurídicas. Né? Tá igual ao SUS. Exatamente, Defensoria Pública e o SUS, eles andam de mãos dadas. E, inclusive, ela consegue muitos medicamentos. Eu já tive algumas colegas que trabalharam lá e eu lembro de conversar com uma colega falando desses processos relativos a medicamento. Eu falei, peguei esses dias um medicamento de alto custo e tal. Aí eu falei, não, mas eu peguei esses dias um medicamento que não era nem de alto custo. Era um medicamento que alto custo, quando a gente fala alto custo, é bem alto, né? Mas é um medicamento que custava, por exemplo, R$5.000 por mês. Esse não é um alto custo. Mas para uma pessoa que recebe o salário mínimo, ele é assim, porque não dá para a pessoa pagar. Mas essa colega me disse, falou, Luísa, eu atendo pessoas que eu preciso fazer um pedido de medicamento que custa R$100. Mas a pessoa não tem como pagar. Olha só. Então, por exemplo, quem não tem condição pode buscar... A depender do medicamento. Às vezes até um medicamento mais simples, mas se ela comprova que ela não tem renda... Sim. Né? Pode buscar. Acontece muito uma ajuda de medicamento para dor. A gente achou uma forma, Não, eu faço bastante relatório para medicamento para dor, justificando, né, uma dor que não tem. E aí o que faz? Ele leva um laudo médico na Defensoria Pública. E não, ele vai primeiro na Secretaria de Saúde. Tá. E geralmente a Secretaria de Saúde... E ele só vai na Defensoria Pública se ele tiver uma negativa. Tá. Mas se você tiver uma boa justificativa... Normalmente por exemplo, fornece. Pra dor e tal, fornece. Não fornece. É difícil. Meus pacientes conhecem. Principalmente assim, se não for um medicamento mas muito caro, né? Tem situações que acaba virando um processo, sim. Mas nesses valores, normalmente tem fornecimento. Tem muito medicamento, né? É porque às vezes tem algumas discussões, por exemplo, daquele medicamento off-label, né? Que na verdade o registro dele, a função daquele medicamento é para um tratamento, mas ele está sendo utilizado para outro tratamento, então às vezes tem uma negativa. Porque a Secretaria de Saúde fala, não, mas esse daqui não encaixa com o que a gente entende. Então pode ser que tenha uma negativa nesse sentido. Né? Mas muita coisa é concedida através do Gente, eu penso facilmente. que assim, às vezes o paciente precisa de um hidratante para pele de R$20 e ele não tem condição, entendeu? Às vezes ele não consegue. Por exemplo, na radioterapia, às vezes a gente orienta para cuidar da pele, para diminuir a radiodermite, enfim, ter um cuidado mínimo ali. E aí eu fico pensando, poxa, se você não tem os R$20 para o hidratante, imagina para comprar um, né? Vem uma lista lá de
o corticoide, remédio para náusea, remédio para dor, os efeitos colaterais, né, às vezes relacionados à quimioterapia. Então eu penso nisso, que às vezes a pessoa fica ali com sintomas e não vai ter, né? Não vai usar o medicamento com a falta da condição financeira. Então ele vai na secretaria com aquela receita, comprova que ele não tem renda e aí pode ser que ele consiga. Sim, com certeza. Isso aí. Assistente social acompanha. Então, assim, tem todas essas alternativas que elas são anteriores à via jurídica, né? A via judicial. Inclusive, o advogado ele pode te auxiliar nessa alternativa extrajudicial. Porque muitas vezes existe uma dificuldade de comunicação ali entre aquele paciente e a Secretaria de Saúde do município, porque às vezes o laudo não consta alguma determinada coisa. Então, outros advogados, a gente entra nessa função, a gente tenta organizar os documentos, às vezes eu mesma faço solicitação na prefeitura, porque aí você leva de uma forma mais mastigada, mais explicadinha, conversa. E que funciona mais rápido. Funciona mais rápido, exatamente. Municípios muito pequenos que enfrentam bastante dificuldade, porque normalmente ele também não tem recurso, não tem recurso. Coitado. Mas a gente também vai ter muita gente precisando, né? Se ele tem pouca... Mas a gente também vai atrás da Secretaria de Saúde Estadual, muitas vezes, né? E resumo, né? Resumindo o podcast, eu falo assim, nós médicos, a gente tem que fazer laudos melhores. Por favor. Mais explicativos. Com mais conteúdo. O primeiro caminho é a Secretaria de Saúde, então, por exemplo, identifiquei uma dificuldade do meu paciente dentro do consultório, uma orientação que eu posso fazer, olha, posso fazer já até a cartinha direto para a secretaria, né? Pode. Eu posso fazer a Secretaria de Saúde, paciente, porta isso, precisa disso por causa daquilo. Exatamente. Né? O paciente refere que não tem condições de adquirir. Posso pôr isso no laudo, não? Pode, né? Explicando essa referência, assim, do seu laudo você não tem tanto conhecimento, se ele realmente tem as condições, então talvez isso é uma coisa que ele mesmo justifique lá. Mas tudo que você puder fornecer de informação de saúde que auxilie aquele paciente, é bom para ele. Ele pode buscar não somente a Secretaria de Saúde, mas pode ir nos postinhos de saúde do bairro, conversar, porque nesse postinho de saúde normalmente já tem um agente de saúde daquela região que vai auxiliar. Falo por questões pessoais. A minha avó resolve tudo com a gente do postinho de saúde dela. Tudo. Ele agenda a função consulta, dele. Ele marca essa tudo. Proximidade. Ele vai na casa dela, ele faz tudo. Funciona super bem. Pessoalmente, a gente nunca teve nenhuma negativa, nenhum problema com o SUS. Não, é maravilhoso. Aqui em Pouso Alegre funciona muito bem. Funciona muito bem. Os pacientes, mas a gente atende muito paciente de fora, né? Então, como a nossa macro-região ela é extensa, né? Então a gente acaba enfrentando todo tipo de situação. Mas realmente aqui é mais tranquilo. Mas eu acho que pra gente resumir, a gente falar da comunicação. A comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser na linguagem de entendimento, né? Não adianta a gente trazer uma explicação cheia de palavras difíceis de serem entendidas, até porque normalmente depois que ele escutou a palavra câncer, ele não tá escutando mais nada. Então essa explicação ela às vezes tem que ser dada muitas vezes, não é só uma. Então se você puder escrever é melhor, porque vai estar escrito, né? Então já escreve no laudo, já explica o que você pode explicar. Eu uso nas minhas petições, nos meus trabalhos, muito o que a gente chama hoje no direito de visual law, que é trazer uma forma mais visual para o entendimento daquele documento, através de imagens, de separações da forma do texto, de cores, tem várias técnicas que a gente usa. Então, eu acredito que o médico também pode usar de técnicas assim para trazer informação para o paciente, né? Coisa para chamar atenção, né? Para chamar atenção, o que é importante do seu caso que você precisa saber, né? O laudo também pode vir de uma forma muito didática, até porque quem vai ler aquilo ali é o paciente, é o advogado, é o juiz, não é profissional de saúde muitas vezes, então é bom que seja de uma forma bem didática. E outra coisa importantíssima que são os próprios documentos médicos, porque o que a gente enfrenta às vezes? Um prontuário que não está completamente preenchido. Então, voltando no que a gente falou de uma possível discussão do erro médico, se eu não tenho naquele prontuário todos os registros, então aquele médico não fez o que ele está falando que ele fez. E é uma coisa que se o médico se precaver naquele momento, se ele realmente conseguir registrar tudo aquilo, ele evita muita discussão. E a questão da comunicação,
diante das situações, que foi o que você falou, né, Priscila? Às vezes é uma complicação, uma questão que a pessoa falou. Por exemplo, um familiar veio a óbito por causa de uma complicação. E o médico às vezes explica, ele chega, ele senta, ele explica, ele fala qual que foi a complicação, mas ele fala com uma terminologia difícil de ser entendida, uma pessoa que está num momento de extrema fragilidade, dor, né? Então aquela pessoa, ela sai de lá e a cabeça dela não entendeu aquilo ali, não adianta, né? Então eu acho que a comunicação, ela move o mundo e é nela que a gente tem que focar, para todas as áreas. Para tudo na vida, né? Ô Lu, aqui a gente tem um baralho aqui. Baralho, né? São as cartinhas de quem é você. Quem é a doutora Luísa? E aí você escolhe alguma e fala um pouquinho sobre você. Tá bom. Então vai lá. Essa é a surpresa final. A gente fala muito do que a gente Todos faz, nós somos agora muitas coisas, né? Nossa, e é engraçado que eu acredito muito em sintonias, né? E essa pergunta faz muito sentido pra mim. Qual é o grande sonho da sua vida? Ai! Eu diria que hoje eu tenho uma certa dificuldade de colocar um sonho só. Tamo junto. Talvez em outros momentos, porque é o grande sonho da minha vida, né? Quando eu tinha 10 anos era um sonho, quando eu tinha 20 era outro, eu tô quase com 30, então agora é outro. E a gente alcança eles e a gente escolhe outro, né? Ou às vezes não alcança, mas muda. Muda. Eu diria que hoje o maior sonho da minha vida é efetivar a minha carreira acadêmica como professora. Hoje é o maior sonho da minha vida. Muito bom. Você tá construindo pra isso, né? Logo vai chegar lá. Muito bom. Bom, a gente queria agradecer sua participação aqui. Obrigada. Foi muito boa, muito boa. Ela fala também, a gente vai convidá-la depois sobre inteligência artificial. Inteligência artificial na saúde. Super tema legal. Né? A gente vai voltar. Aproveitar. Aproveite. Porque nós falamos, não falamos, né? Mas vocês falam, a Tati principalmente, né? Fala sobre os cuidados paliativos. E citamos, inclusive, Luciana Dadalto. Mas esse daqui é um livro que eu escrevi em conjunto com outros autores. Ele é uma coletânea de direito médico da saúde. E a gente tem vários temas. Vou até no índice aqui para correr alguns, mas a gente fala sobre... Escreveu? Eu escrevi sobre a efetividade das diretivas antecipadas de vontade no Brasil. Legal, então, eu trouxe de presente para vocês. Muito legal, muito bom. Que legal. Deixa eu ver quais são. Tem vários. Nós temos responsabilidade médica. São artigos assim mais específicos. Às vezes falam de situações mais específicas, né? Mas tem muito pano pra manga, muita coisa pra estudar, muita coisa legal. Nossa, muita coisa diferente. Muito bom. Depois fala você... destino dos embriões congelados, importância do prontuário médico, CNJ. O que é CNJ? Conselho Nacional de Justiça. E o direito à saúde. Direito à intimidade pós-morte, registro civil da morte. Esse é muito bacana. Entra até muito na questão da inteligência artificial na saúde, que a gente pode lembrar, por exemplo, aquela propaganda da Elis Regina. Na van. Você viu? Não? É com a Maria Rita, né? Não é essa que você tá falando? falando? Essa mesmo. Na van, a Kombi Nova. A Kombi Nova, eu não sei a empresa, então não vou citar nome, que eu não lembro. A Volks, a Kombi Nova. Eles fizeram, através de inteligência artificial, uma imagem da Elis Regina cantando junto com a Maria Rita. É um vídeo lindíssimo, assim, é emocionante. E deles saíram outros já, né? Saíram outros, toda hora tem outros. Mas começou a ter uma discussão muito grande, principalmente nesse, porque alguns fãs dizendo que a Elis Regina jamais realizaria aquela propaganda por causa de questões referentes a apoio da empresa à ditadura militar. E a luta dela, né, enquanto uma pessoa que lutou contra esse movimento. Né? Então, como é que a gente delimita isso? Porque a gente tá falando de um direito de personalidade. A minha imagem é um direito de personalidade. Mas eu já morri. Quando eu morro,
Não é? Morto tem direito de então, personalidade? Quem que não escolhe, tem. Mas o filho tem direito de personalidade dos pais? Não tem. Também não, Não né? tem, porque também é personalidade, não é do filho. Então, a gente tá enfrentando uma fase que a gente vai ter que começar a deixar escrito o que você quer ou não. Eu quero que use minha imagem fazer? depois. Quando? Por quanto tempo? Em que contexto? Olha só, né? Além. Não tinha pensado sobre senão isso. as pessoas vão poder usar a sua imagem. De eterno, né? Pra qualquer coisa. Depois dessa questão da Elis Regina, tiveram já algumas discussões. A Madonna já deixou registrado que não está autorizado a usar em nenhuma circunstância. E não sabia. Parece que eu vi uma notícia que a Whoopi Goldberg também já tinha esse registro. Ela previu que Olha, coisas assim. A mulher além do tempo. Muito interessante, muito legal mesmo. E aí? O que vocês fariam? Bom, eu acho, na minha perspectiva hoje... Dependendo de onde vai me enfiar, que né? talvez aí... Você vai estar aqui mais... Mas eu já explico, eu preciso sentar. Deixa tudo aí, porque... Eu não vou estar aqui, eu não vou estar vendo. Porque os meus filhos, né? O problema é que pode ir com uma coisa que era contra a sua ideologia. Isso, entendeu? Né? A inteligência artificial consegue colocar você falando qualquer coisa. Qualquer coisa, então, eu acho que eu não queria Priscila, a vida inteira, construir uma carreira, não só na medicina, um legado, defendendo uma coisa que você acredita. Aí depois que você falece, alguém faz um vídeo que fala alguma coisa que era completamente contrária. Por mais que aquilo ali seja uma mentira, que quem realmente te siga saiba que aquilo ali não é verdade, acabou com um legado que você construiu. Pode acabar com o legado que você construiu. Né? Nossa, na minha opinião, eu, Luísa, acho que não deixaria utilizar em circunstância nenhuma, até porque senão você vai ter que limitar, assim, completamente tudo. Você vai ter que pedir por quanto muito tempo? E pensar uma coisa que nem existe, né? Eu acho que é melhor limitar, que aí tá garantido. Morreu. Tchau, fica com as fotinhas. Fica com as fotos. Isso mesmo. Então vai numa sessão de espírito pra ver se dá certo. E pronto. Tem muita coisa, ortotanásia. Muito legal. Autonomia da vontade do paciente. Nossa, isso é tão importante. Né? Porque acho que a medicina durante um determinado tempo ela foi meio hierárquica, né? Completamente, paternalista, né? E assim, até um desafio às vezes você conseguir horizontalizar. Porque não necessariamente o paciente quer horizontalizar também. Sim, então, às vezes tem muito... E a gente tem essa tendência, né, de acreditar às vezes cegamente, né? A gente às vezes não quer entender. A gente tem esse direito também de não querer. Bem né? isso. Importância das técnicas de pseudo-anonimização para o tratamento de dados. Pessoas sensíveis na atividade médica. Olha que LGPD também é muito interessante. LGPD é a Lei de Proteção de Dados, né? Tá. E é como o dado médico, ele é um dado extremamente sensível. O dado de saúde de uma pessoa é extremamente sensível, ele pode trazer diversas complicações. A gente já teve vazamentos no Brasil, antes até dessa lei, mas que algumas farmácias, algumas redes de farmácias coletavam dados, porque coleta, por exemplo, se você vai lá em determinadas farmácias, eles colocam seu CPF, eles sabem tudo que você já comprou. Não sabe? Tanto que você ganha até, você ganha até informação pro médico, né? E ele dá informação pro médico e algumas farmácias davam informação pro plano de saúde e o plano de saúde utilizava dessas informações para apresentar diferenças de valores, de mensalidade, para negar o acesso daquela pessoa ao plano. Então isso traz diversas complicações. Não é informação pro médico, na verdade a empresa tem informação de que o médico tá prescrevendo, né? Isso. É isso. Que eu quis dizer. Consegue até fiscalizar o médico. Isso aí. É isso mesmo. Nossa Senhora. Bom, gravidez na adolescência e autismo tem também. Que legal. Muito amplo. Adorei. Dá pra gente vir fazendo um podcast de cada capítulo. Muito assunto bom. Ô Lu, muito obrigada por você ter vindo estar com a gente. Foi maravilhoso. Aprendi muito. Valeu mesmo. Obrigada. Você pode voltar quando você quiser. Obrigada. Vocês também estão convidados. A gente tem muito projeto aí pra fazer o OAB. Ai, muito bom. Já tô dentro antes de saber. Normalmente eu tô assim, falando sim. Sim, aí depois não dá conta. Não, a gente tem que dar, né? Para de dormir, não, tô brincando. Não, não dorme. Não. Aí depois a mãe, o namorado fala assim, meu Deus, mas como é que pra você onde vai você dar tá? conta? Onde você vai? A gente não tinha combinado, não vai dar, eu tenho que fazer o negócio. Bom, pessoal, até o próximo podcast. Um beijão pra vocês. Até mais.